noite, Você em Cena está no ar. Eu sou a Mônica Simões, jornalista, repórter, apresentadora, apaixonada por gente, certificada em PNL, desenvolvimento humano. O currículo também é grande. Ao meu lado, quem está aqui? Quem está aqui? Sou o João Luiz, também diretor de programas de TV, interessado em ajudar as pessoas. E estamos aqui hoje para receber um convidado bacana. Mas e quem é você? Eu sou Adriano Norberto, sou treinador de pessoas. Através da minha técnica do método Trevo, eu desenvolvo equipes, pessoas, através também de PNL, coaching e muitas outras práticas que ajudam as pessoas. E esse convidado, eu vou até passar a palavra para ele se apresentar, porque o currículo dele é grande. Então, extenso, gente. Por favor, aqui com a gente o Leandro Mota. Quem é você, Leandro? Eu sou Leandro Mota, já que o Adriano falou que é extenso, eu vou tentar resumir aí para vocês um pouquinho. Comecei minha graduação em Direito, eu graduei também em Psicanálise, fui para a área da Psicologia, fiz Programação Neurolinguística também, e mais o meu foco maior foi na questão da hipnose, sempre na questão da terapia, do desenvolvimento da mente humana, desenvolvimento das capacidades, das habilidades dos clientes que me procuram. Então, se eu for falar muito dos currículos, aí vai se estender. Mas o meu foco sempre foi esse, no potencial, nas habilidades, na melhora da qualidade do ser humano, porque quando você ajuda um só, você sabe que você ajuda toda a extensão da casa dele, de todo mundo que convive com essas pessoas. Mas, rapaz, eu já fiquei com uma questão na minha cabeça aqui. Curiosidade aí? Curiosidade grande, assim. O que faz um advogado virar um psicanalista, né, um hipnotista? Em algum momento, assim, o que fez virar essa chave e você dizer, não, agora eu vou deixar essa direito e vou partir para... Eu tinha uma bisavó, né, que ficava com ela quando era criança, uma espanhola, dona Celidônia, que ela falava que a palavra tinha poder pra mim. Aí eu tirava um barato, né? Meu avô me chamava de espírito de porco, porque tem poder. Então fala que eu vou morrer, então eu quero ver se eu morro, vó. Chamava de bovelinha. Fala que eu vou morrer, que eu quero ver se eu morro. E duvidava dela, né? Adolescente, a gente é meio desafiante dos nossos criadores. Bom, e como na minha família tem muito advogado, muita referência, né? Tem 8 tios advogados, 4 primos, né? Então aquelas conversas de família sempre nessa área. Aí eu fui fazer direito. Aí eu falei, nossa, minha bisavó já estava falecida. Eu falava, nossa, eu tô pagando meus pecados. Não é que a palavra tem poder mesmo? Ela tinha razão, enfim. Tinha. Mas aí na área jurídica eu falei, tem muito poder. A gente tem que saber o que a gente fala ali com o juiz, para saber o que ele vai interpretar, o que o advogado escreve. Só que eu me frustrei. Porque eu achei que por meio dessas palavras eu conseguia ajudar alguém. E no direito eu não me satisfiz assim, ajudar. Porque para ajudar um lado eu tinha que prejudicar um outro. E às vezes o advogado conta umas mentiras ali, né, para ter um êxito. E aí eu não ficava contente com isso. Eu via que as pessoas precisavam mais de um desenvolvimento pessoal do que levar tudo ao judiciário. Tem muitas questões que são emocionais. Você acha ação de dano moral, aquela subjetividade do dano, eu ficava com aquilo na cabeça. Só que eu conheci o curso, eu contei isso para o Adriano já, né, em off aí, eu conheci a psicanálise, a hipnose dentro do curso de Direito. No segundo ano da graduação, eu graduei em psicanálise, graduando em Direito e já estudando hipnose, isso lá em 99. E aí, quer dizer, então eu já comecei a advogar com a cabeça na psicologia. Aí terminei, trabalhei uns 15 anos na área jurídica, mas sempre ali estudando hipnose, passando nos cursos de PNL, assim, só para fazer extracurricular. E aí decidi virar a chave, falei, não, vou trabalhar só a cara da psicologia, aí graduei em psicologia. E aí eu fiquei só nessa área, e aí tive mais realização pessoal e profissional do que na área jurídica. Mas realmente é uma área apaixonante, né? E a gente vai falar hoje sobre foco. Aí a gente pergunta, né? Foco. As pessoas perdem muito o foco. Tá lá seguindo, de repente olhou pro lado e perdeu. O João tem uma história muito boa, né? Um treinamento que ele deu em Minas Gerais sobre foco. Aquela coisa da pessoa tem ali um foco, aí acaba desviando e aí não consegue mais enxergar, tá lá longe. Uma experiência minha, mas para você, aonde você acha que as pessoas hoje perdem muito foco? Bom, vamos lá. O mundo hoje é repleto de informação, né? Se você levasse o Estadão de São Paulo de domingo pro Freud, quando ele estava desenvolvendo a teoria da psicanálise, ele ia ter um orgasmo psíquico. Era tanta informação que ele não teria na vida dele inteira. Verdade. Não tinha celular, não tinha televisão, ele escrevia por carta, tinha aqueles folhetinhos de 3, 4 páginas que era o jornal na época dele. Então a dinâmica era outra.
A questão do foco, que a gente sabe hoje na neurociência, já há alguns 22 anos atrás, a nossa capacidade de manter o foco em uma única coisa é 20 a 30 minutos. Pessoas muito bem treinadas chegam a 30 minutos. Depois disso, é normal o cérebro entrar em devaneio. Quem que nós assistimos de aula, o professor está falando lá, e daqui a pouco você já está... Ai, minha mãe, meu pai, chegar em casa... Ai, minha namorada vai me falar, encher o saco. Você começa a devanear para outros problemas. Por quê? Porque as pessoas, os professores em geral e outras pessoas precisam saber como articular captar a atenção da pessoa. Porque nós temos uma coisa chamada atenção seletiva. Nós estamos usando ela agora. Todo mundo está aqui. Estamos aqui, nesse momento, nossa atenção seletiva está voltando para cá. Se cair um avião aqui em Moema, a gente não está nem querendo saber. Se está chovendo granizo lá fora, a gente não sabe. Porque nossa atenção está focada aqui. E um dos recursos que se trouxe da própria programação neurolinguística é trabalhar com esses sistemas representacionais. Utilizar isso na oratória e captar atenção, trabalhar com picos de estado emocional das pessoas, então você capta a atenção dela. Tem que usar esses recursos, porque o cérebro fadiga. Ele precisa de alimentação de informação. Só que hoje nós temos assim um excesso de informação que exige demais a nossa escolha do que é prestar atenção. Então nós temos vários assim que vai captar. E é normal, né? Porque o inconsciente está captando tudo ali, né? Até de uma das minhas áreas de hipnose clínica, que tinha lá em Curitiba, né, um perito criminal, que era psicólogo e psiquiatra, né? Ele fazia um trabalho utilizando a hipnose clínica de reconhecimento facial de assaltantes, estupradores, fazia uma perícia. E ele conseguiu ter um trabalho assim incrível, né? Pessoas que não lembravam para fazer um retrato falado, mas dentro do estado hipnótico, elas pegavam, conseguiam, né, dar informações que em estado de vigília não captou, mas o inconsciente, de certa forma, pegou. Por que isso acontecia? Porque toda memória, como você utilizou todas essas metáforas, e você usou metáforas emocionais, toda memória de longo prazo, ela precisa de um pico emocional para que ela se torne memória de longo prazo, porque senão ela fica só na memória de curto prazo, ela não fica arquivada no nosso inconsciente. Então, quando você trabalha iniciando esses estados emocionais, aí o foco ele é concentrado. E como você consegue isso? Entonação de voz, as palavras dos sistemas reputacionais, visual, auditivo, sinestésico, e por aí vai. E aí você tem que trabalhar isso, só que você tem que ensinar a esses treinadores a usar isso, Sim. e professores principalmente, né? A gente sabe que são poucos os professores que buscam esse conhecimento, a maioria vai lá, né, Adriana? Assim, né? Eu fico imaginando uma coisa bem interessante. Você falou aí de aula, né? Você falou de assistir uma aula, manter o foco. A gente passou aí, o ano passado principalmente, né, com pais se reprogramando, né, para poder ajudar os seus filhos a estudarem de uma maneira como a gente nunca imaginou que a gente iria passar. Né? E eu fico, assim, eu tenho filhos, mas meus filhos são mais velhos, né, 18 anos em si, mas assim, eu fico imaginando essa garotadinha, né, que ficou em casa e os pais tendo que conciliar essa parte do trabalho, do dia a dia, da casa, da educação e ainda virar professor para ensinar e criar uma estratégia de manter a atenção desse garoto, dessa garota, né, numa tela de computador, a qual para ele, o garoto, a garota talvez, aquilo fosse um hobby, né? Fosse uma diversão, e de uma hora para outra aquilo virou a escola. Uma seriedade muito grande, né? Muito grande, e um compromisso muito grande. Eu atendi uma pessoa, Leandro, na semana passada, inclusive, que disse que ela tinha picos alterados de raiva, irritabilidade, quando ela tinha que parar para ensinar o filho. E ela se punia depois, né? Por dizer assim, poxa, por que eu gritei com meu filho? Por que eu fui agressiva com meu filho? Né? E ao mesmo tempo, ela não se percebendo que ela não estava preparada para aquilo. Então eu queria deixar uma pergunta aqui para você, assim, dentro dos seus conhecimentos psicológicos, né, da PNL também, o que você acha que vai, qual que é a herança, né, desse momento que a gente viveu muito agudo, muito pontual, e como que essas crianças vão voltar a sua atenção, o seu foco para aquilo que importa? Olha, Adriano, você falou uma coisa, até um momento que eu tenho que conversar com alguns colegas psicólogos. Tá demais a minha demanda com adolescente no consultório. Hoje 90% das pessoas que eu estou atendendo são adolescentes. Inclusive, antes de estar aqui, atendi 2 adolescentes. Olha aí. Né? Caramba.
enfim, e a gente o que eu vou falar é meio clichê, tá todos os psicólogos falando, mas é o que tá acontecendo. Mas antes disso, você falou da sua filha de 18, eu tenho um filho de 9 anos que enfrentou uma dificuldade tremenda quando encarou lá o computador. E ele em 2 semanas, como todo mundo, aprende a coisinha mais fácil de enganar. Ele entrava lá, desligava a câmera. Olha aí. E jogava. Partiu o colchão. Deu a presença, a professora falando lá com um monte de câmeras. Em 2 semaninhas ele aprendeu isso. Falei, que coisa é essa, né? Eles aprendem o que não deve é assim, né? Aí você perguntou onde está o foco, né? Enfim, o foco sempre está no interesse pessoal. A gente sempre vai manter o foco naquilo que é benéfico pra gente, é para aquilo que nos traz satisfação. Para ele, trouxe a satisfação de não ter que ficar olhando a professora. Mas ele teve crisezinha de ansiedade, né? Ele não estava bom para ele. Mas você não acha que ninguém nasce sabendo? As Não, crianças sem têm manual, esse instinto de, às vezes, burlar, tal, é normal. Né? Eu tô ser humano. Sim. Mas você não acha que tem pouco ensinamento na escola desse tipo de coisa? Tem. Tipo assim, se o foco é interessante, é importante, é essencial, por que não se ensina isso? Eu não lembro de ter aprendido. Eu sei Não, disso. não existe. Então, Não existe. 2 mais 2 é interessante, o verbo, mas ninguém ensinou a lidar com pessoas. Por que será que na escola não se incentiva a ter esse No tipo Brasil de... é assim, né? Em outros países tem até educação econômica, né? Enfim, Sim, tem eu física tenho- quântica. Eu tenho um Já primo que tem. está no Canadá, largou de ser professor universitário aqui para dar aula em graduação lá, em curso primeiro ensino de economia, porque ganha 3 vezes mais do que na universidade aqui. Está lá em Dakota, lá nos Estados Unidos, enfim. E ele dá educação econômica para adolescente, né? Enfim. Mas assim, a gente tem uma tendência a buscar essa satisfação, nem que seja para fazer alguma coisa errada. Mas voltando assim à pergunta do Adriano, para manter o foco, o que as crianças vão perder com isso? Mas na área de psicologia eu já estou participando de 2 grupos discutindo sobre isso. A gente quer contando casos clínicos para ver, né? Mas 3 características vão surgir: pessoas com fobia social, síndrome do pânico e depressão muito grave. Por quê? Por conta dessa falta de sociabilidade. As crianças já têm uma inclinação, meu filho também está com 9 anos, joguinho no celular, PSP, quer andar com os videogames na mão, né? E aí deixa de interagir. E a primeira inteligência que a gente teve para sair das cavernas foi a inteligência social. Que a gente fala da lei do incesto lá, que quebrou, né? Enfim. E começamos a evoluir quando começamos a sociabilizar. E estamos vivendo um momento onde as pessoas estão evitando isso. E é uma coisa que esse novo normal que se fala... As entrevistas, eu tenho colegas que trabalham na área de RH, falam assim, Leandro, a gente investiu... Agora, a primeira entrevista é só online para emprego. Acabou. Ou você grava um vídeo e joga no nosso site, ou a gente faz online ali, depois vão chamar você para uma entrevista quando você já é um candidato mesmo àquela vaga. Por um lado, é bom para quem está procurando emprego, está com certos recursos, né, limitados, para ficar transitando por aí para não conseguir o emprego, né? Mas, por um outro lado, tem a frieza da tela, né? Sim, claro. E é isso que o Adriano perguntou, porque tá ficando essa frieza. Mas eu quero Impessoalidade. mas eu quero pegar Exatamente um essa pouco palavra. do que o João falou, assim, o que fazer, né? Já que se tem essa expectativa, já que se tem essa previsão, vamos dizer assim, né? Qual é o remédio? O que fazer nesse momento? Está dentro da casa? É a educação paterna? Está na escola? O que você acha que para trazer essa criança e adolescente para o foco da vida dele, né, para o tempo presente, olhar para o futuro e saber para onde ele vai, para determinar em algum momento a gente não vê um bando de Walking Dead por aí, vem isso aí. perdidos. Mas é bem difícil quebrar essa impessoalidade, né? Quando a gente fala de adolescente. O adolescente está ali com uma tela na mão, como você disse, seu filho assim, né? O seu também. Então, quer dizer, como quebrar essa impessoalidade? Eles conversam entre si, falam de ciborgue, ali eles são... animes, né? Sim, São pessoas sim. irreais. Então, como quebra isso? Foram 12 anos de luta do Conselho Federal de Psicologia para conseguir uma lei que entrou em vigor no ano passado, bem no meio da pandemia, que é ter o psicólogo incluído nas escolas. No caso, pública. Depois, privada, a gente vai ver aí, né? Como o Congresso vai ter. E isso não está acontecendo porque é pandemia aí, né? Aqui no governo do estado, o governador fez um convênio com um site aí para poder disponibilizar os psicólogos online aí para as crianças. Aí as mães estão achando que o psicólogo vai fazer terapia com seus filhos. Não. O psicólogo escolar não faz terapia
com o corpo discente, com o corpo docente. Agora eu confundi. Docente, né? Docente são os professores. São os professores, Discente discente são os alunos. Eu não errei, eu não fui traído pela minha memória, Não. eu tô focado. Tá focado. Ele faz terapia com os professores. Isso o psicólogo escolar faz. Por conta do estresse, do burnout. Com eles faz. Com os alunos, não. Mas com os alunos, há uma psicoeducação sobre exatamente isso que nós estamos no tema hoje. Trabalhar as emoções, ensinar aos alunos o que é emoção, o que é sentimento, que tem uma diferença enorme, né? E a partir do que a criança já começa a reconhecer isso, ele já melhora. E exatamente a atenção do foco, das escolhas, as consequências das escolhas, que a gente chama de autorresponsabilidade emocional. É isso que o psicólogo escolar vai ensinar, somente isso. E identificar se a pessoa tem um déficit de atenção, aí encaminha. Tudo que tiver que fazer terapia, ele vai encaminhar para os profissionais que são necessários. Mas aí ele vai trabalhar com essa questão da autorresponsabilidade emocional, que em outros países já tem há muito, muito tempo, né? A gente assiste filme americano, às vezes fala, vai lá falar com o psicólogo, com o tutor, é o psicólogo. E ele fala umas coisas que no filme, né, tem toda uma dramatização ali e tal, né? Mas ele fica em terapia escolar ali. E o psicólogo vai questionar, por que te fez surgir isso? Para acabar com o bullying, porque nos Estados Unidos tem muito bullying, né? Muito mais aqui do que aqui. Para trabalhar isso, porque o bullying, ele tem um fator educativo, quando é curto, pouco, e tem um valor de dano emocional quando é prolongado, né? E aqui no Brasil deixa de ser prolongado, nunca é curto. Então, como solucionar isso? Os pais se viram nessa situação de que, de repente, começaram a conviver com os filhos tempo que eles não tinham antes. E as funções de papéis dentro do lar hoje não estão muito definidas. A mãe, para não brigar com o filho, não ter gritaria dentro de casa, leva o pratinho de comida, de comidinha quentinha, põe do lado do videogame da criança, porque tá no quarto. Infelizmente, a gente, né, Adriano, viu o videogame nascer aí, né, Adriano? Opa, né? Atari Odyssey. Atari Odyssey, né? Não foi ainda na época, Entregando a idade. na época que a gente assoprava o cartucho para funcionar, Opa. né? Hoje, né, é online. Aí eu escuto meu filho falar, e eu já escuto, né, muita adolescente falar, que jogo online não tem pause. Putz, é verdade, não dá para pausar, né? Infelizmente, eles têm razão. Então, eles argumentam com seus pais sobre isso, a mãe leva lá o pratinho de comida, porque não pode pausar o jogo. Sim. E aí vão se criando essa função dos papéis, a autoridade paternal que a gente tem que exercer sobre os filhos. Tem que exercer. Os pais perderam essa autoridade paternal. Não tem mais horário para jantar, não tem mais horário, cada um no seu quarto assistindo televisão. Essas funções de papéis, elas perderam. Tá, é uma transição cultural que nós estamos vivendo. E né? até mesmo Enfim. por causa da pandemia, né? Você acaba assim, não vai sair. Ele não pode descer e brincar com os amiguinhos. É só regra sem diversão. Mas é o quê? Brincou uma hora, né? Eu até comentei no programa passado, o meu enteado, eu sempre tive muita preocupação no quesito do game, né? Porque ele sempre ficou muito preso à questão da tecnologia e ele tinha uma dificuldade grande de se relacionar. Eu dizia assim, ele é um olhando para a tela, ele é outro olhando frente a frente de uma pessoa. Mas o que aconteceu? Eu assisti uma transformação que eu não esperava, né? Porque ao chegar a pandemia, todo mundo se isolou, né? E o único canal virou a tela. Sim. Né? E o que aconteceu com ele? Ele conseguiu potencializar, otimizar aquilo que para ele era natural, né? Estudou, passou em medicina aqui em São Paulo e ainda arranjou a namorada. Olha só. Ele fez bonito. Quem correu atrás foi você, né? Exatamente. Então, assim, para mim, eu aprendi muito, né, com a situação, porque talvez eu olhasse para aquilo e julgasse pelo meu mapa, né, pela minha história, pela minha idade. Sim. Né? E não entendendo que ele estava muito mais à frente, né, e conseguiu se adaptar muito mais rápido do que eu. Mas por muito videogame, muito leitura, é ruim? Tudo que é demais faz mal, né? Não sei se dinheiro demais faz, mas tudo que é demais faz, né? Aí a gente... Dois pesos e duas medidas, né? Viajar no espaço lá 50 milhões, né? Se eu tivesse, eu pagava pra dar uma rodinha lá, né? Não precisa ser demais ter pra gastar ali, né? Faz um Pix de 50 milhões, passa lá, próxima vez, minha vez. A questão é o seguinte, adolescência não é idade pré-estabelecida. Adolescência é uma mudança hormonal. Hoje a gente vê meninas aí menstruando com 11 anos, né? E menino tendo bigode já com 15 anos. Então, é uma questão hormonal. E nessa fase, também
a uma dissociação de concentração, onde ele perde aquela questão da infância mesmo, vai embora, e aí o mundo dele, assim, cultural aumenta, assim, abre o leque, assim, absurdo. E é onde ele perde o foco grande. Então, os pais têm que estar atentos nessa fase da adolescência, eles têm que se tornar verdadeiros namoradinhos dos filhos. E o Adriano falou uma coisa assim importante. Os pais também perdem o foco, que eles têm esse mapa, eles têm a sua construção, no seu momento, a sua cultura. E não é a mesma dos filhos, né? A gente chama, tem até essa expressão mesmo, né? Geração sanduíche, que é essa geração quando você se torna pai. Porque você fica entre a cultura antiga dos seus pais e a cultura nova dos seus filhos. E você também perde o foco do que era antigo e do que é seu e do que é o novo. E a gente tem que saber o que o adolescente está aprendendo, né? Leandro, você falou um pouquinho antes, né? Que o foco tem muito a ver com a paixão, com o prazer. Então a gente da comunicação, por exemplo, eu sou repórter e apresentadora. Pode estar caindo o mundo do meu lado, eu vou estar focada na câmera, eu estou focada ali na informação. Em outras profissões é a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu tenho amigos que são médicos cirurgião. Eles gostam. Não sei como, eu não gosto nem de ver sangue, mas eles gostam. E a preocupação dele, eles falam pra mim, ele faz cirurgia bariátrica, aquela de robô, assim, né? Dos 120 pessoas que tem no Brasil, ele tá lá entre os 120, que põe os dedinhos lá e robô, assim, né? Enfim. E eu falei, mas ele fica 8 horas numa cirurgia, como consegue? Ele consegue. É um foco, mas ele diz que emagrece 3 quilos, desidrata, porque tanto foco ele tem lá, porque existe uma tensão. É uma das coisas mais poderosas do flow, que um dia nós vamos falar bastante do flow, sim. é o foco, é o foco. resultado. Porque quando você entra naquele estado, sim. Você nem ele pensa. é prazeroso. Tempo passa, você fica 24 horas fazendo Você não tem esse policiamento, coisa. será que eu tô, não tô? Você tá mergulhado. Você tá 100%. E claro, assim, a gente aqui toca muito na questão da importância do treinamento, né? E uma pergunta que eu quero deixar, assim, as pessoas podem ser treinadas, sim, né, para terem mais foco, para terem mais atenção. Fala um pouco sobre isso. O treinamento para ter foco, que aí você puxou o estado do flow, que vem dessa psicologia positiva, ele é muito interessante, porque você tem que desenvolver o quê? A habilidade. E não tem como. É o prazer, é a satisfação. Se você estiver fazendo alguma coisa que não te dá prazer, você perde o foco assim, ó, no estalarzinho de dedo, não tem como. Então tem que identificar o que na pessoa, o que te faz bem, o que te faz feliz. Aquela menininha que ganhou do skate lá, né? Aquela fadinha lá, esqueci o nome dela lá, enfim. E ela falou muito nas entrevistas que eu fiquei assistindo, né? Tava lá em casa, fiquei vendo, que eu achei impressionante, né? E ela falou, porque eu gosto muito, pra mim é que nem brincar. Por isso que ela foi bem. Ela tava hiper concentrada, porque ela estava total no estado de flor. É estado prazeroso. E quanto mais prazer tem numa atividade, mais o seu foco aumenta. É a única coisa que não fadiga, neurofisiologicamente falando, esse estado do flow, esse prazer, essa satisfação de estar fazendo alguma coisa. Esse meu amigo cirurgião fica 8 horas. E ele gosta, ele se preparou 12 anos para poder mexer nesse aparelho. Então ele fica lá operando, ele sabe que tá fazendo a coisa, ele tem medo de errar, ele também é perfeccionista, assim, né? Enfim. Mas ele tem um prazer quando ele sai, fala, nossa, consegui mais uma. Ele faz a oração dele, agradece, e fica lá, depois 2 dias sem trabalhar, né? Porque fadiga muito, cansa muito, né? Fica com a mão lá, enfim. Mas ele tem uma satisfação pessoal, quando você fala com ele depois, eu fiz uma cirurgia, você quer ser delicado, mas deu tudo certo, ele falando. Mas você vê, sabe aquela história que a gente fala, o sorriso no rosto da pessoa? É assim que ele se sente. É esse estado, desenvolver essas habilidades, treinando, identificando o que faz bem pro sujeito. A pessoa tem que identificar. E aí você potencializa essa habilidade, essa capacidade, ensina a ele manter essa concentração naquilo que te faz bem. Mas, Leandro, quem tá assistindo a gente... Uma coisa prática, assim. Como manter ali o foco? Eu faço uma coisa que eu não gosto tanto. Não tenho a profissão pela qual eu sou apaixonada. Qual uma alternativa ali para manter esse foco? Mindfulness, meditação, alguma coisa nesse sentido ou não? Ó, a gente parece que é bobeira, né? Mas uma imagem mental, ela precede a comunicação falada e o comportamento. Então você tem que fechar os olhos, simplesmente se imaginar numa cena. Atrizes, atores fazem muito isso, inclusive até esportistas aí de diversas áreas fazem isso. É se imaginar. É se imaginar fazendo aquela cena. E dentro desse estado imaginário, dessa imaginação ativa, vamos colocar assim, que ele se imagina, ele identificar. Tô tendo uma satisfação? Não, isso não tá legal. Então imagina aquela... Vai fazendo um treinamento mental de imaginar. Eu vou contar aqui uma coisa. O Galvão Bueno, né?
falava assim, olha, Ayrton Senna dormindo no cockpit, como ele consegue? Não, ele não estava dormindo. O Bandler era o treinador mental dele. Ele estava fazendo uma auto-hipnose para se concentrar para a corrida. E ele, na biografia dele, ele escreve que ele fazia vários exercícios mentais se imaginando dirigindo a pista que ele ia correr. Além de ter treinado lá fisicamente, né? Treinando, enfim. Ele sempre se preparou imaginando. Porque dessa forma ele condicionava o cérebro dele a estar preparado e não era surpresa aquela situação. Porque a gente reage mal numa situação que a gente não está acostumado, quando a gente é pego de surpresa. Aí vem a pressão, vem a ansiedade, vem a sudorese, vem o ataque de pânico, vamos supor. Então a gente não está preparado, pego de surpresa. Então você se treinar mentalmente, eu vou ter uma entrevista de emprego. Vou imaginar essa entrevista, se ele perguntar isso, eu respondo isso, se ele perguntar aqui, você vai se preparando, fazendo um treinamento mental. Isso aumenta o seu foco. Materializando, né? Materializando projeção, mentalmente, né? é a projeção. É usar essa técnica de imaginação ativa, mas é fechar os olhinhos ali, se imaginar, né? Você já deve ter feito isso, né? Você já deve ter aprendido isso. Mônica Fera, Mônica Não, Fera. eu medito 30 minutos pela manhã e 30 minutos antes de dormir. E não relaxa? Relaxa Então, muito. Mas aquela mente vazia mesmo, mas é treino. sim, é treino. É treino, não é de um dia pro outro, porque você faz a primeira vez, você fala, nossa, daí vem a criança na gente, não vou conseguir, né? Você traz o adulto, você fala, não, vamos tenho tentar que de conseguir. novo, tem que conseguir. E aí você vai 1 minuto, pensamento. Tô tentando encaixar 30 2 minutos no meu minutos. dia de manhã. Tá difícil. Mas olha, eu vou te Mas falar, eu hein? 6 da manhã todos os dias, tá? Eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu achava 5 minutos impossível. Sim, Aí começou você a achar acha 1 minuto 5 impossível. minutos era impossível. Eu me dei o. Eu lembro que a primeira vez que eu parei para meditar, entendendo o que eu estava fazendo, eu me senti muito incomodado. Né? Muito incomodado mesmo. Assim, quando eu abri o olho assim, 3 minutos, eu pensava que eu estava 10, 15 minutos. E é uma coisa que quando você não tem a prática, né, talvez esse desconforto, esse incômodo do próprio inconsciente, do seu desconhecimento, ele faz com que você desista. Mas eu acho que, como o Leandro está falando aqui, ter essa consciência de que você precisa, né, parar, respirar, meditar, fechar os olhos, visualizar, né, para que você consiga ter realmente uma produtividade no seu dia, porque nem sempre a gente está fazendo aquilo que a gente quer. Né? Nem sempre a gente está focado naquilo que a gente gostaria de estar. A gente está ali, talvez, por uma necessidade, né? Um trabalho, os pais ensinando os seus filhos, assim como nós falamos. Então, ter esse plus dentro da sua caixinha de ferramentas, onde você consiga ativar, né, o seu foco, a sua atenção, ajuda muito. Muito. Né? Muito. Sim. O Leandro ele é treinador também, né? Eu dou cursos também. Eu vou contar uma experiência pessoal. Quando eu estava lá advogando, né, a gente pega assim os serviços assim, você vai fazer audiência de um caso que você nem sabe o que está lá. Você nem sabe. A gente chama de advogado ad hoc, é aquele pro momento. Senta na sala, o juiz lá, e você, licença, minutinho, 5 minutinhos para mim ver o processo. Aí você, 5 minutinhos, o juiz, tipo, né, olhando você bravo ali, e aí? E eu já tremendo, porque o escritório te colocava lá, você trabalhava, vai lá, Leandro, hoje é você, porque fulano não pode ir, mas eu não sei o que tá acontecendo. Vai lá. E naquela época lá, graças a Deus mudou a lei para os advogados, né? Então o juiz pedia para se manifestar oralmente ainda, que a gente chamava de agravo retido, oralmente em 10 minutos para cada advogado. O que eu ia falar? Você nem sabia o que estava acontecendo. O que eu ia perguntar, fazer de pergunta? E aí eu ficava nervoso, e eu gaguejava. Aí eu fui buscar conhecimento. Falei, o que eu vou fazer? Eu já tinha estudado hipnose e tal, mas não tinha posto em prática. E aí eu caí num curso de oratória que foi ensinar o que eu já tinha aprendido de hipnose. Eu falei, tá vendo? Paguei um curso também que eu já tinha aprendido essa técnica lá. Então eu já comecei a fazer essa imaginação naquela audiência. O juiz perguntava, eu vou falar isso, eu vou fazer isso. Aí eu tinha umas colinhas no bolso. E aí eu fui me lapidando. Mas tudo é o início, como o Adriano falou. 5 minutos parece pouco. Parece difícil. Parece Daqui a pouco 30 minutos passa 5 minutos. Passa rápido. Porque a gente tem muito tempo para fazer as coisas. A gente só não administra ele de forma adequada, né? Uma coisa em relação ao tempo e também ao foco, né? Que é um outro monstro hoje em dia, que é as redes sociais. As redes sociais.
as redes sociais se tornam maravilhosa, comunicação, aprendizado. Hoje é notícia. Você entra no TikTok, tem mais notícia do que no jornal. Sim. O jornal é tendencioso, o TikTok é no livre. canal principal. É, umas coisas absurdas. Começou ontem, já está sendo... Você entra lá, manda notícias, fica sabendo ali primeiro. Mas as empresas têm esse medo. Eu trabalhava numa emissora que o dono queria que a gente proibisse. Eu falei, não pode. A minha produtora, a minha equipe ela precisa saber o que está acontecendo nas redes sociais, inclusive. Ela acha entrevistado nas redes sociais. Não queria que usasse o celular durante o trabalho. Não, porque estão no celular, tem que trabalhar. Mas ele está trabalhando, está pesquisando. É. Então, assim, até onde isso atrapalha, isso é benéfico, até o que a gente pode fazer. Vamos lá. Né? Tenho até de pronto para te responder. Um dos verbetes que surgiu em 2020 foi essa palavra infodemia. Surgiu aí, entrou no dicionário, né? Sim. Mas Infodemia, essa aí, é verdade. lockdown também entrou no nosso verbete como palavra americanizada, enfim. O que acontece? O cérebro, vocês aqui, cada um vai buscar um conhecimento novo, mas sempre aquilo que te dá, que você já gosta. Se eu gosto do budismo, eu sempre vou ler livrinhos associados a isso. Eu não vou ler sobre outra religião se eu não gosto, porque eu já tenho esse foquinho, essa predisposição. As redes sociais funcionam da mesma coisa. Você vai acabar alimentando o seu cérebro de acordo com o que... É isso que os algoritmos fazem. Né? Eles foram programados de acordo com o que é o inconsciente. Ele é muito idêntico, esse algoritmo, ao que o inconsciente que é o tal do mapa. O seu mapa é aquele, você tem essa predisposição, você vai sempre alimentar o seu cérebro sobre isso, porque você vai meio que no automático, buscando isso. É inconsciente, você vai buscando eles ali. sabiamente vão colocar isso para você assistir. E o algoritmo é a mesma coisa. Então, o que as pessoas têm que saber, e eu faço isso com a minha mãe lá, 73 anos, eu falei, mãe, o que é verdade aí? É o questionamento socrático que a gente tem que usar para ler essas informações. A gente tem que ensinar o questionamento socrático que eu tive na minha escola, era estadual, hoje em dia nem falam mais isso. O processo de coaching usa muito. Né? A terapia cognitivo-comportamental usa 100% o questionamento socrático. Né? Eu preciso disso para quê? Isso vai acrescentar o quê? Será que isso veio de onde? É questionar. Que aí você vai falando, você vai descobrindo as suas prioridades. As pessoas perderam muita prioridade. E a rede social, ela tira isso, né? Porque as pessoas ficam vendo mais o que o outro parece estar feliz, mas não está feliz, né? Porque ela está infeliz. Porque quando a pessoa está infeliz, ela procura felicidades. Tem várias vertentes, assim, às vezes, do mal que causa. Mas eu digo assim, vamos pegar só aquele momento que eu tô, sei lá, editando um vídeo ali, aí eu paro um pouquinho para ver algo e começa a ficar interessante e eu perco um pouco o tempo. Perde. O tempo eu Em vez de ficar 3 minutos, que seria um refresco para a memória, eu fiquei 1 hora. Aí estragou todo o dia, estragou todo... Nós não, porque nós nem temos... Nem né? pode fazer isso. Mas o adolescente, a mãe com o adolescente, verificando em casa, qual é o tempo que eu acho que já passa a não ser mais um passatempinho ali para depois voltar. Tem isso aí? Passou 10 minutos de mexer numa rede social, já não é mais saudável. 10 minutos? 10 minutinhos. No dia ou não, naquele momento. Naquele momento, naquele né? que você pesquisou, né? Que você falou, você parou, puxou o vídeo, começou a mexer. Passa rápido, né? A gente começa a mexer ali. Quando você foi ver, foi 25 minutos, vendo coisa... É o contrário da meditação, né? Exatamente. Você perde 10 minutos, porque dali, o que acontece? Esses 20 minutos que você passa numa rede social, ela vai apagar toda a sua memória de curto prazo anterior. Porque quando você volta para fazer... Porque onde eu estava mesmo? Isso para adulto e para adolescente. Adulto e adolescente. Não é isso que acontece? Onde eu estava mesmo? Porque você apagou aquela memória de curto prazo que você estava mantendo o foco. Mas o que aconteceu? Estragou o foco. Estragou o foco. É que nem fumar. Quando você trabalha em terapia para eliminar o cigarro, você consegue tirar a necessidade de fumar. Mas ela tem um hábito mecânico da mão. Ela troca isso por um garfo, troca isso por um copo com uísque. Porque fica um processo mecânico. A mesma coisa na rede social. Nós estamos toda hora aqui, ó. A gente não dá conta. Tá toda hora aqui no mecânico. Você não quer nem olhar, às vezes, a rede social, mas você quer pegar o celular. É mecânico. Você quer pegar o celular. Você vai da rede social pro WhatsApp, pro Instagram, você vai migrando, porque você estiver aqui. Pro Twitter, você vai migrando. Mas você quer pegar o celular, esse hábito.
Talvez eu tenha que dizer aquela cultura que eu já fui num barzinho, ó, cestinha pra deixar o celular aqui, eles põem até um cadeadinho pra isso aí tá brincar. bom. Porque é praticamente isso. Porque a gente tá ficando condicionado. Empresas, reuniões, né, de grande porte, mas de grande porte, hoje você não tem mais como ficar com o celular na mão. Né? As próprias agências, empresas, elas já pedem, né, para você fechar o seu celular e deixar fora, porque assim perde muito foco. Eu quero aproveitar o Leandro aqui, não quero terminar essa nossa entrevista incrível, sem pedir para que ele associe, né, a questão do foco. O Leandro, ele é autor de um livro chamado Hipnose no Tratamento do Câncer. E eu queria que você desse uma associada aí no tema, né, porque eu li o seu livro. Eu sei disso. E é extraordinário. Eu sei disso. E eu quero que você deixe aí essa mensagem, né, de pessoas que, utilizando a sua inconsciência, o seu poder da mente, né, o seu foco, ela consegue obter resultados extraordinários, não é isso? Extraordinário. E a hipnose nada mais é que ela se inicia, o estado hipnótico se inicia com a captação da atenção seletiva e concentração do sujeito. É por meio da concentração aumentada que você leva uma pessoa para o estado hipnótico. Ao ponto de você fazer uma anestesia e precisar fazer uma cirurgia. Eu diria que até a amputação de uma perna você consegue fazer numa pessoa sem sentir zero de dor. Em São Paulo temos todas as clínicas cirurgias de cesáreas lá, usando o estado hipnótico com a pessoa de olho aberto, inclusive. Mas enfim, a hipnose, ela prova isso, essa questão da nossa concentração. E ela também pode ser usada para treinar para várias questões. Porque quando eu estava falando aqui desse movimento condicionado que a gente tem de repetição, de pegar o celular toda hora, ele é um reforço que vem acontecendo por gratificação. Porque te pega, tem uma certa gratificação, é uma mensagem legal, um amigo, uma mãe. Sim. Aí você tem uma gratificação. Lembra que eu falei do prazer logo no início? Sim, você tem um prazerzinho. Ai, aquela mensagem que eu estava esperando. Né? Tantas curtidas na minha foto. Exatamente. Então você vai associando, sua mente vai associando a esse celularzinho, esse sistema de gratificação. Momentâneo, mas viciante, como é o cigarro e outras coisas e outros vícios por aí. E a gente precisa psicoeducar isso. Com a hipnose, a gente inverte esses gatilhos. Você consegue colocar gatilhos para inverter isso. Né? Eu uso o celular pra caramba, porque eu fico aqui agendando o cliente no WhatsApp, assim. Claro. Quem tá comigo fala assim, mas eu tenho que responder, né? Tem que falar aqui, né? Enfim, eu tenho um número aqui para paciente, né? E hoje em dia é até interessante falar nisso, porque antigamente não se tinha telefone fixo em casa, secretária eletrônica. Sim, Nossa já senhora. tudo isso. Mas e a questão Hoje- do foco na doença, assim, na solução? E se cura, Na é isso? cura. O câncer, né? O Adriano quer pegar eu aqui, mas Que eu é falo. importante, acho que. Vamos falar. O hipnose do tratamento do câncer ele foi escrito pensando nas doenças psicossomáticas. Olha como é importante a questão do foco. Quanto mais você pensa numa situação, mais ela tende a aumentar, porque o seu cérebro ele vai pedindo as ramificações. Você atrai. Você atrai, porque o nosso cérebro, o nosso sistema cognitivo, ele é associativo. Por isso que metáfora, como você falou aquela hora, ela é importante. Entendemos mais por metáforas do que conceitos diretos e objetivos. certo. Aham. O Adriano queria fazer curso de psicanálise, né, Adriano? Se ele lê Freud, ele vai falar que esse cara tá louco, ele devaneia. Ele se autocita de um livro de 12 anos atrás que ele escreveu. Ele era assim. Ele devaneava, mas é gostoso de ler. Muito, muito. Porque ele escrevia de acordo com o que o nosso inconsciente Claro. funciona, buscando coisas aleatórias para fechar um conceito. Por isso que metáfora entra numa maravilha. Ele escreveu livros, os livros é tudo metáfora, né? Claro. E a gente pega várias questões da ideia da área religiosa à metáfora. Então, o nosso inconsciente, de uma forma onírica, que é essa metáfora, ele também adoece o corpo pela perda do foco. Olha que interessante. Vamos falar um pouco de dor para vocês entenderem. Só existe um tipo de dor que provoca dor na gente mesmo, que são as dores que provocam terminações nervosas no sistema nervoso central. Dor de dente, de ouvido, no ciático. Um corte não dói. Tem um valor emocional muito mais agregado a um corte do que o corte em si. Escuta, a pessoa tomou um tiro, nem caiu, né? Então olha o foco. Você não deu atenção para aquele tiro, não tá doendo. Você não deu atenção para aquele corte, ele não tá doendo. Ele não existe. É uma Não auto-hipnose ali, quase. Né? Quando pega no Começa. nervo, alguma coisa terminação nervosa, aí não tem jeito. Ele vai pro sistema nervoso central, aí dispara no cérebro e você quer eliminar a dor. Então olha que interessante a gente falar de dor, né? E o câncer é uma doença psicossomática, mais do que falado hoje, comprovado, né? Você pode ter uma predisposição genética, mas ela é acionada por um fator emocional ou alimentar.
Não tem. Hoje já se fechou a discussão para isso. Então, uma pessoa que está adoecida no câncer, qual que é o foco dela? O desespero de perder a vida. Então, ela começa a ficar mais doente. O medo do tratamento, porque o tratamento provoca outras dores. Náuseas, ixi, quem faz quimioterapia aí sofre. Provoca outras dores, no pâncreas, dói, porque é forte. E com a hipnose a gente tira o foco da dor e vai trabalhando as questões emocionais que fizeram ela adoecer. Porque essa inter-relação mente-corpo ela é muito única. Não tem dissociação de mente e corpo. Né? Passamos assim séculos e séculos a medicina querendo fazer essa dissociação, hoje não mais. Hoje, se você vai no médico, o Adriano é casado com uma, né? Sim. Ah, não, isso é emocional. Hoje a gente já escuta muito isso. Não escuta? Porque os médicos vendo que não tem uma origem química da coisa, que essa química é alterada pelo inconsciente. Né? E é inconsciente, não é inconsciente, que modifica todas essas coisas, porque é o foco. Porque a matéria é o foco. Olha que interessante, eu vou falar agora para vocês. Se você ficar pensando, eu vou morrer, vou dar um exemplo para as pessoas que têm a síndrome do pânico, é esse medo do medo, né, que as pessoas falam, medo de entrar. Ela está tão focada de que algo vai acontecer, que ela começa a achar que vai acontecer tudo, até uma formiga crescer grande e morder ela. Fantasioso. É fantasioso, aí então provoca o quê? Um delírio, ela começa a ter alucinações, e começa a ter um pensamento delirante, e começa a achar que tudo vai acontecer, e ela entra num surto, por conta do foco. Onde que está o foco dela? Em algo que vai acontecer, algo que ela não espera. Então a gente tem que fazer essa psicoeducação. Quer falar alguma coisa? Não. Eu vi que você... É tirar o foco do problema, o grande segredo é esse. O grande segredo é esse, tirar o foco do problema. Porque quanto mais a gente pensa de alguma coisa, mais ela alimenta, a gente fica alimentando aquele bichinho. Se você ficar pensando numa solução, a solução vem. Porque você acaba buscando... Porque assim, o pensamento é um ensaio da ação. Quanto mais você pensa numa coisa, mais você acha a solução para aquilo. Agora, se você pensar no problema, o problema também começa a trazer solução para você. Mais problema. Sim. Porque você só começa a ver problema. Por isso é importante parar, pensar, respirar, fechar Meditar. os olhinhos, meditar. Mindfulness é ciência, não é? Então é muito importante. E a Precisa gente... fazer um capítulo um dia, fazer um episódio Só de hipnose? De hipnose? Eu algo acho. enviado pra aí. Eu acho. Que é interessante, Com né? Os técnicas e médicos tudo. eles estudam, médico, dentista, né? Todos eles podem usar, né? Sim, hoje são 6 habilitados. conselhos no Brasil que atestam a hipnose como método de tratamento. Começou com a odontologia, já em lá em 53. Depois, psicologia, agora a enfermagem foi a última, né? Depois medicina. Tanto que hoje a hipnose ela é considerada o 4º estado de consciência. Temos a vigília, que é essa que nós estamos, sono REM, não REM, e aí o estado hipnótico. Hoje é considerado isso. O Mindfulness é estudado nas religiões. Sim. Olha que interessante isso, a questão da fé, né? De você pensar, né? Vai dar certo. Uma vez eu falei com o Adriano numa conversa, eu puxando, né, Adriano? Nossa amizade. Essa conversa sempre A é boa. diferença de fé e esperança, né? É, isso aí. A gente deixa aqui pra pessoa. Não, tem muita coisa legal. A gente fala um dia sobre a diferença de fé e esperança. Isso é legal. E é o foco. Muito. A diferença está exatamente no foco. A esperança, você não tem foco. Esperança é um sentimento. Fé é uma emoção. E a esperança, você espera que vai acontecer. Então você inconscientemente, você trava uma linha que você quer que aconteça. É objetivo. É objetivo. Só que você não sabe que momento que vai acontecer. Então você não cria uma ansiedade, porque você não tá mensurando prazo. Vai acontecer semana que vem. Eu tenho esperança que semana que vem. Isso é expectativa, isso é fé. Então você deixa, quando você vai ver, aquela esperança acaba acontecendo. Parece que você inconscientemente mantém um foco e direcionar e tem experiência de trocar de carro. Bom, eu vou conseguir. Vamos colocar aquela, eu consegui, Deus vai me ajudar. Não importa. Ela colocou essa esperança. De repente você fez um serviço lá, ganhou um dinheiro e agora eu troco. Acaba acontecendo. Agora quando você cria uma expectativa, não, tem que fazer isso, fazer aquilo, aí você cria uma ansiedade, você cria uma enorme expectativa, não acontece. Frustração, decepção. Energia culpa. parada. Tem um dos livros que eu li, que eu adoro, que eu deixo aqui também como dica, igual do Leandro, chama O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. E ele fala uma coisa que é extraordinária, que ele fala assim, a mente da gente é que nem um solo fértil. O que você planta, nasce. Isso é bem verdadeiro.
E com essa frase do Adriano, de Foi fundo. entonação de voz. Nossa, Né? gente, foi incrível, assim. Tô chocada, hein? Locutor. Vamos lá. A gente encerra o programa de hoje, foi maravilhoso. Quanto Adorei. ensinamento, né? É isso aí. É que se deixar eu ficar falando, eu perco o foco. Venha mais vezes. Venha mais vezes, o nosso foco vai ser outro, Isso aí. para Muito outro bom. tema. Muito eu que agradeço aí a oportunidade e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Obrigada, Leandro. gente. Tchau! Valeu. Tchau, tchau.